Boa noite, família, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos falando de como inserir a CAA na rotina familiar. Convido você a ficar nessa live e aproveitar cada segundo dela, porque vai ter dica, vai ter conteúdo e vai ter respostas, perguntas que foram feitas na caixinha do Instagram. Então fica por aqui, que vai ser um sucesso. Vou abrir aqui a caixinha de perguntas pra gente já começar aquecendo aí pra nossa live. Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre como inserir a CAA na rotina familiar e como fazer dessa missão algo que não vai ser mais um peso de culpa para as famílias, né? A gente sabe como que a vida da família atípica, ela é cheia de sobrecargas, né? Então eu acho que tem uma família que entrou aqui agora e sabe muito bem, acho que vai conseguir dizer até melhor do que eu sobre isso. Como é você estar de frente de um diagnóstico cheio de desafios, cheio de prognósticos que podem assustar e muitas vezes não saber o que fazer com isso. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente busca referências, né? Só que essas referências, elas muitas vezes, no caso os terapeutas, né, os profissionais, podem muitas vezes não conseguir se conectar ou ter uma linguagem que vá, de fato, acessar essa família dentro da dificuldade dela. Né? Às vezes, essas referências, elas vêm com uma linguagem de culpabilização, ou de peso, ou de demanda, que faz com que essa família se sinta cada vez mais sozinha nesse processo, né? Que é o universo atípico. Que é, de fato, encarar o desenvolvimento atípico como uma missão, aí, como algo a ser estimulado, como algo a ser trabalhado. Então, a ideia hoje aqui é conversar com essas famílias, falar com os profissionais também que estão aqui e ajudar toda a rede de apoio, né, toda a rede de cuidado dos usuários de comunicação alternativa a se sentirem acolhidos e se sentirem bem nesse processo, por mais desafiador que ele seja, né? Porque nada melhor do que a gente encarar desafios com o coração aquecido, sabendo que a gente não está sozinho. Então, não estou dizendo aqui que vai ser fácil, né? Que implementar a comunicação alternativa vai ser um mar de rosas no momento que você decide seguir as dicas que eu vou te dar ou decide de fato implementar. Não é isso. É desafiador. Mas, como tudo na vida, a gente precisa escolher os nossos difíceis, né? Eu sempre falo isso para as famílias. Tudo vai ser difícil. Pensa, se o seu filho não se comunicar daqui a 10 anos, né? Daqui a 10 anos passar e ele ainda não tiver uma comunicação robusta, que vá dar conta de dizer tudo que ele, como jovem adulto, tem a dizer, vai ser difícil, não vai? Né? Ele hoje não conseguir se comunicar de forma efetiva, já não é difícil, já não é desafiador? Então, tudo na vida é difícil, a gente precisa escolher o difícil que vale mais a pena. E a comunicação alternativa definitivamente é o difícil que vale a pena. Vale muito a pena investir e acreditar nessa ferramenta, nessa área, né, de recursos, técnicas, estratégias, para de fato atingir uma melhor qualidade de vida para a vida do seu filho, para a vida do seu paciente. Né? Então, para quem está chegando aqui, né, e ainda não sabe o que é a comunicação alternativa ou está se ambientando, a comunicação alternativa é uma área de estudo e prática de recursos e estratégias que visa, né, potencializar e ampliar, né, a fala de pessoas que têm necessidades complexas de comunicação. E o que é isso? O que é necessidade complexa de comunicação? Toda dificuldade, todo fragmento que uma pessoa possa vir a ter por base de transtornos da linguagem, deficiências, né, síndromes, que podem fazer com que essa comunicação ou essa fala não se desenvolva da melhor forma. Né? Então, a gente tem pessoas com necessidades complexas de comunicação que falam e pessoas que têm necessidades complexas de comunicação que não falam. A fala não é um crivo para a gente definir se essa pessoa tem ou não necessidades complexas, se ela vai ou não precisar de comunicação alternativa. Porque eu tenho pacientes que falam, mas têm muita dificuldade em se comunicar. Existe muita diferença entre fala, linguagem e comunicação. Né? Então eu posso ter uma fala que vai ser muitas vezes vazia de comunicação. Eu tô falando pra mim, eu tô falando pra me regular, tô falando pra, né, me acalmar, pra me organizar internamente e não necessariamente me comunicar com o outro. A comunicação exige duas pessoas, exige uma troca, exige uma conexão. Pra eu conseguir me comunicar, eu preciso ter alguém ali pra me ouvir, eu preciso estar interessado em comunicar isso pra essa pessoa. Então eu tenho pacientes que falam, mas tem muita dificuldade em se comunicar, porque a comunicação exige
conexão, a comunicação exige intenção. Então eu preciso olhar para você e querer me comunicar com você. Opa, entrou. Agora, deixa eu ver, voltou. Então, existe essa diferença, né? E qual que é o processo pelo qual a CAA vai, de fato, se tornar uma realidade na vida dessas pessoas? Quando um profissional, ou muitas vezes a família, decide, né, que esse vai ser um recurso ali que vai entrar para dar suporte, para suplementar, para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Só que esse processo, no momento que a família decide, até o momento que a família consegue, de fato, realizar isso com toda a rede de apoio, é um processo que é uma caminhada que pode trazer muitas dificuldades, né? Que pode, de fato, trazer muitas barreiras. E a gente está aqui para falar exatamente disso, né? Da dificuldade que é inserir a CAA na rotina familiar. Justamente porque é a criação de um novo hábito. Pensa você, se você... Nos desafios que acho que todo mundo tem como hábito, né? Por exemplo, entrar na academia, ou então ler um livro por semana, por mês, sei lá. Qualquer hábito de leitura ou de exercício físico que você precisa implementar do zero é desafiador. Com a comunicação alternativa não é diferente. Só que a diferença, né, quando se trata da comunicação alternativa, é que você tá ali investindo na vida de alguém, né? Não é só sobre você, né? Sobre os seus prejuízos que também vão ser impactados com isso, porque se você vê o seu filho ou o seu paciente não se desenvolver da maneira como você espera, ou da maneira como ele precisa, isso é frustrante para você numa medida, mas para ele ainda mais, porque ele tá dependendo ali de você para ter a comunicação bem sucedida, né? Então esse é um processo muito desafiador, né? E que a gente traz aqui algumas estratégias justamente para ajudar as famílias a vencer isso, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria de falar, né, sobre isso com vocês, tendo em vista todo esse processo, que a comunicação alternativa, ela é uma forma de linguagem, né? Eu falei um pouquinho disso na última live, ela é uma forma de linguagem. Então, a gente precisa, né, expor o usuário a essa forma de linguagem para, de fato, que ele tenha ela como estrutura. Para que essa exposição aconteça, né, ele precisa estar inserido em ambientes que falem CAA. Então a gente fala muito isso no nosso universo, né? Eu falo comunicação alternativa, você fala comunicação alternativa. A gente usa muito esse termo, né? Por quê? Porque pra gente falar uma língua, a gente primeiro precisa ouvir essa língua. Pra ter saída de resposta, primeiro precisa ter entrada de estímulo, né? Então, para que a criança, para que a pessoa, para que o usuário consiga de fato falar CAA, ela precisa estar inserida, a pessoa precisa estar inserida num ambiente que fale CAA o tempo todo. Eu gosto sempre de usar um exemplo com as famílias que pensa comigo, se você fizer um curso de inglês uma vez por semana, por 5 anos, qual o resultado que você espera? O que geralmente a gente vê das pessoas que fazem um curso de inglês uma vez por semana por 5 anos, né? Geralmente elas têm muita dificuldade de aplicar, né, aquela língua, porque elas estão fora do contexto, elas estão fora da cultura, elas não têm necessidade de utilizar aquela língua, não é mesmo? Elas não têm muito acesso à oportunidade de falar aquela língua. Mas, se você conversa com uma pessoa que fez um intercâmbio de 1 mês, eu fiz um intercâmbio de 2 meses e meio, né? Se você conversa com uma pessoa que fez um intercâmbio de 1 mês, 2 meses e meio, você percebe que os resultados dela são acelerados, né? Ela é alavancada por essa experiência de imersão, que ela tem uma imersão na língua, na cultura. Eu tive uma imersão na língua, na cultura, quando eu fiz intercâmbio. E eu tive resultados muito maiores em 2 meses e meio do que eu tive em 5 anos de curso, né? Da mesma forma que no momento que eu parei com o meu intercâmbio, voltei para o Brasil e parei de ter contato, parei de ser exposta a essa língua, eu voltei, né, a ter dificuldades com o meu inglês, por exemplo. Então, eu uso esse exemplo para mostrar para as famílias que quanto mais a gente adaptar os ambientes, quanto mais a gente inserir o usuário num ambiente que fala comunicação alternativa, num ambiente imersivo em símbolos, né, mais rápido ele vai ter o seu processo de implementação bem sucedido. Concorda comigo? E aí eu queria te dar 3 dicas, 4, vamos botar 4 dicas, para que você consiga fazer, ter esse processo, né, realizado na sua vida, na vida do seu paciente, do seu filho, de uma forma estratégica, de uma forma assertiva, de uma forma que acolha também a família na sua dificuldade, porque, como eu disse, é desafiador. Então a primeira dica que eu vou dar para vocês é: crie um ambiente imersivo em símbolos. Então, como fazer isso, Kézia? Uma vez que você tem a comunicação alternativa é composta por símbolos, né? Todo mundo sabe disso. Então, a gente precisa, de fato, espalhar esses símbolos pelo ambiente que a gente está inserido. Então, eu vou pegar meu celular aqui para dar um exemplo para vocês. Não sei se eu vou conseguir tirar ele aqui, mas eu queria mostrar um pouquinho aqui do meu consultório para vocês entenderem mais ou menos
o que seria esse ambiente imersivo em símbolos. Então, por exemplo, eu tenho aqui a porta, e na porta eu tenho uma prancha de comunicação aumentativa alternativa. Então, antes de me despedir dos pacientes, né, antes de finalizar a sessão, eu venho aqui e digo, está na hora de dar tchau, né, vamos para tal lugar. Então, na porta eu tenho também essa prancha. Aqui no banheiro, eu tenho aqui, ó, uma prancha de, não sei se dá pra ver aqui, rotina visual, tá vendo? Na verdade, essa aqui é uma rotina visual com símbolos também de comunicação alternativa, com um passo a passo de como fazer aqui, né, as atividades de vida diária dentro da higiene, do banheiro e tudo mais. Então, por toda a minha sala, eu tenho pranchas de comunicação alternativa, ó. Tenho pranchas aqui, tenho pranchas aqui na parede, de diversos tipos, grades, para atender todas as demandas que eu tenho aqui também. Ó, aqui também tem mais uma prancha. Então, eu espalho pranchas, espalho símbolos, crio um ambiente imersivo, justamente para que o meu paciente, né, o meu filho, o meu usuário, seja lá qual for o seu público aí, ele tenha muito contato e você também tenha um lembrete visual. Porque qual que é a dificuldade da família, gente? Pensa comigo. Você tem um filho, muitas vezes no caso atípico, né? E uma rotina acelerada de, às vezes, 4, 5 terapias por dia, e escola, e, enfim, atividades suas, pessoais, né? Que você tem que ali administrar na sua casa. E aí, com que mão que você vai, às vezes, por exemplo, tá saindo com mochila, com bolsa, com criança e vai ter que pegar o livro de comunicação alternativa e modelar. Muitas vezes isso fica inviável. A família perde a oportunidade de comunicação porque ela tá sobrecarregada ali, né, de várias tarefas ali que ela tá dando conta. Então, quando você espalha as pranchas pela casa, quando você faz essa imersão em símbolos, né, você de fato consegue facilitar o acesso tanto para quem vai modelar, né, no caso parceiro de comunicação, quanto para a criança e para o usuário que vai ali acessar as palavras para comunicar. Então, o que a gente faz? A gente geralmente coloca uma prancha em cada cômodo. A gente coloca uma prancha na sala, uma no banheiro, no quarto. Se você tiver um terapeuta, se você tiver uma equipe, se você já tiver inserido aí nesse universo maravilhoso que é a comunicação alternativa, você pode fazer pranchas temáticas. Então, deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês do que seriam pranchas temáticas, né? Por exemplo, essa prancha aqui eu fiz para um paciente meu. E é uma prancha temática, ele tem uma dificuldade de acesso, por isso a gente tem poucos símbolos aqui na grade, tá? E aí foi uma prancha que a gente fez para o ambiente da sala, porque ele fica muito na sala, assistindo TV, e aí a gente quis deixar uma prancha temática para usar na sala. Então aqui tem, ó, televisão, controle remoto, escolher, aqui tem o meu favorito, né? Como tem poucos símbolos, né? Porque, de fato, ele tem uma questão de acesso, a gente teve que sintetizar aqui o vocabulário, mas se acesso você pode colocar quantas palavras você quiser. Aqui, ó, a gente fez mais pranchas temáticas. Ele tem uma questão, esse meu paciente aqui, ele tem uma questão de deficiência visual, ele tem DVC, deficiência visual cortical, né? A gente aqui a gente tem pranchas temáticas de partes do corpo. Então aqui, ó, quando ele tava no hospital, na época que a gente fez esse combinho, esse conjunto de pranchas pra ele. Então ele tava no hospital, então ele tava sofrendo muitos procedimentos, né, invasivos. Então a gente fez uma prancha de partes do corpo justamente pra a gente conseguir dar o modelo de onde aconteceriam os procedimentos, né. A gente também fez uma prancha de algo está errado, só com coisas que poderiam estar acontecendo com ele, né, de incômodo, né, sono, frio, dor. Enfim, a gente pode criar um vocabulário personalizado para cada contexto, né, e aplicar e implementar isso na casa, enfim, ou no ambiente. Nesse caso a gente fez no hospital porque ele estava internado. Então, você pode fazer um ambiente imersivo em qualquer lugar. Na escola a gente também pode fazer isso, a gente pode colocar pranchas pela sala. Eu criei um banner de comunicação alternativa para ambiente escolar, então é um banner personalizado com vocabulário para a escola. Lá tem professor, amiguinho, né, os ambientes da escola, que geralmente as atividades que são feitas na escola, né, então lá dentro desse contexto, né, de adaptação do ambiente, você tem muitas possibilidades, né, tem muito material disponível gratuito, né, esse banner também eu posso enviar para quem entrar em contato comigo, no Comunica Até a Paz, no Insta da Valéria, enfim, várias pessoas que eu sou muito fã, tem muito material gratuito sobre essas pranchas temáticas, não é mesmo? Tá bom? A segunda dica, né, que eu queria dar pra vocês é escolha momentos estratégicos, gente. A modelagem, como eu falei, ela é um hábito que está sendo inserido ali, né, e ela é desafiadora. A Aline já falou o que quer. Me pede, Aline, que eu vou te dar.
Então, nesse caso, a modelagem por si só, ela já é desafiadora. Então, a gente não pode simplesmente dizer para a família que ela tem que modelar o dia inteiro, o tempo todo, a qualquer momento, porque é impossível. Primeiro que a gente fala muito, então a gente não conseguiria modelar em todos os momentos na velocidade e na dinâmica que acontece a nossa comunicação, né? E segundo, que isso, a gente perderia o time da comunicação. Imagina, né? Se a gente fosse modelar toda a palavra que sai da nossa boca. É impossível, não tem como. Então a gente precisa escolher momentos estratégicos para inserir a modelagem. Então, como que eu faço para as famílias? Eu falo, olha, me conta qual que seria o melhor momento dentro da sua rotina para a gente inserir ali um tempo de modelagem intencional, né? De uma forma mais intencional, assertiva. E aí, qual que é o momento mais tranquilo, assim, que você consegue pelo menos sentar ou então dedicar um pouco mais de atenção ali para aquela pessoa? Geralmente os momentos de refeição ou os momentos da rotina noturna, né? Onde a criança já tá se arrumando ali para dormir, a mãe fica ali nos cuidados. E aí, na rotina noturna, por exemplo, pegando esse gancho, vai escovar os dentes, vai ter lá na pia uma prancha temática de banheiro. A mãe não vai precisar caçar o tablet, caçar o livro de comunicação. A casa já vai estar adaptada e ela vai conseguir acessar os símbolos para modelar com mais facilidade. Percebe? Então, quando a gente adapta o ambiente, a gente favorece a modelagem, a gente favorece a estimulação também dessa linguagem, né? Então, por exemplo, na comida, a gente vai estar lá no momento da refeição, vai ter uma prancha lá de alimentação na porta da geladeira, com vocabulário temático, né, acessório e essencial também na porta dessa geladeira. Então vai ser mais fácil da gente modelar, não vai ter que caçar onde está o dispositivo, né, se você tiver um momento de correria, né, que geralmente é o que acontece com as famílias, elas estão sempre numa correria. Então a gente tem que pensar em momentos que sempre acontecem. Qual é o momento da sua rotina que você tem mais tranquilidade e que sempre acontece? Você não pula, tipo, não dá pra pular uma refeição, não dá pra pular um banho às vezes, se bem que às vezes dá pra pular um banho, né? Mas pular algum hábito de higiene noturna que o seu filho tenha. Então escolha esses momentos que são sagrados, né? Que você não pula, que são fixos na sua rotina, para inserir a modelagem. Então essa dica realmente salva. Ter o ambiente adaptado e escolher momentos fixos na rotina facilita muito, de modo geral, a vida das famílias quando a gente está nesse processo de implementação, tá bem? A terceira dica que eu gostaria de dar para vocês é, se possível, foque no vocabulário essencial. O que significa isso, né? Dentro da comunicação alternativa, a gente tem dois tipos de vocabulário, tá? O vocabulário acessório, né? Marginal, que a gente chama, e o vocabulário essencial. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, essa prancha temática que eu tô aqui para mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem duas palavras aqui em destaque, que a gente destacou porque são palavras essenciais, né? O mais e o acabou, né? São palavras que em diversos contextos elas conseguem trazer uma gama de significados. Então eu posso dizer acabou para comida, eu posso dizer acabou para brincadeira, eu posso dizer acabou para o biscoito, eu posso dizer acabou para uma infinidade de possibilidades. O mais a mesma coisa, percebe? Então são palavras que conseguem traduzir muitas coisas em muitos contextos. Diferente, por exemplo, do vocabulário acessório. Então, por exemplo, televisão. Televisão não é uma palavra que a gente consegue usar em muitos contextos, né? A gente não consegue dizer muitas coisas com televisão, né? A gente consegue falar de situações mais específicas, né? Mais contextualizadas. A mesma coisa com, por exemplo, controle remoto, né? A gente não consegue usar a palavra controle remoto para pedir mais do que só a questão da televisão. Diferente do mais, eu posso usar o mais para pedir uma camada extensa de coisas, né? Então aqui a gente tem tanto vocabulário essencial quanto vocabulário acessório. Aqui tem outras palavras essenciais, tipo escolher, o eu, você também, pronomes também são considerados palavras essenciais. Mas o que eu quero dizer com isso, né, pra vocês? Deixa eu ligar minha luz aqui que ela caiu. Eu quero dizer que a gente precisa focar, por exemplo, eu tô na correria. O que eu faço? Eu não consigo modelar tudo que eu tô falando. Vamos selecionar palavras essenciais. Então, por exemplo, aqui, né, nesse flipbook aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui a gente tem... Isso tudo aqui é vocabulário essencial. E isso tudo aqui é vocabulário acessório, né? E aí aqui eu posso focar... eu tô na correria, não tô com muito tempo. Vou ter, 10 minutos pra modelar. Modela as palavras essenciais. Filho, vamos comer. Agora, acabou. Vamos pegar a comida, né? Vamos, enfim, ajudar a mamãe. Enfim, aqui você pode focar no uso das palavras essenciais. Por quê? Porque são palavras que vão ter mais uso, vão ter mais utilidade ali no dia a dia seu e do seu filho, do seu usuário, tá? Deixa eu só ler uma pergunta aqui que a Vida na Maternidade mandou. Mas nas pranchas temáticas, os símbolos principais como sim e não
precisam estar todos no mesmo lugar, em todas elas, ou se usam o mesmo símbolo em pranchas temáticas diferentes, podem estar temáticas diferentes, podem estar em lugares diferentes. Acho que eu entendi. A gente sempre, acho que você está querendo falar do plano motor, né? A gente sempre prioriza que os símbolos permaneçam no mesmo lugar. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, uma prancha temática para te dizer. Então, nessa prancha temática aqui, o sim e não, ele vai estar sempre nessa posição. Por que a gente prioriza que eles se mantenham na mesma posição? Por conta do que a gente chama de plano motor. Vou usar o exemplo clássico do celular. Quando você abre o seu celular, você às vezes nem olha para o teclado, você já digita automaticamente, porque você memorizou a posição que os botões estão ali. Então, na comunicação alternativa, a gente preza pelo aprendizado por plano motor, que é aprendizado pela posição do botão. Então, de tanto você modelar o sim não nessa posição aqui, com o tempo, ele não vai mais fazer esforço para procurar esse símbolo na prancha. Ele vai acessar de forma direta, certo? Então, imagina se cada prancha você coloca o sim e não num lugar diferente. Toda hora ele vai ter que ficar memorizando uma nova posição. Isso vai fazer com que ele demore mais para acessar o símbolo e, consequentemente, tenha uma demora maior também para se comunicar. Então, a gente prioriza, sim, que os símbolos se mantenham sempre na mesma posição, justamente para favorecer o acesso e tornar ele mais dinâmico e rápido. A gente não demora para falar, né? Então, a ideia é que eles demorem o mínimo possível para se comunicar através da CA também, tá bom? Mais alguma dúvida? Então, então, vamos recapitular aqui as dicas, né, gente? Primeiro, adapte o ambiente, crie um ambiente imersivo em comunicação alternativa, espalhe pranchas pela casa. Se você não conseguir fazer pranchas hoje, corte palavrinhas, né? Eu já vi isso, né? Corte palavrinhas e cole, por exemplo, porta. Corta o símbolo da porta e coloca lá. Ou então vamos, né? Foque nas palavras essenciais. Coloca lá o símbolo do vamos na porta. Enfim, espalhe símbolos pela casa toda, né? Eu tenho certeza que isso vai fazer com que você tenha mais acesso e o seu usuário também. A modelagem, tá bom? Segunda dica é: escolha momentos estratégicos. Não pense que você tem que fazer da CA um evento à parte. Nossa, não, eu tenho que tirar um momento do meu dia só para ficar aqui modelando a comunicação alternativa. Não, insira a comunicação alternativa nos eventos da sua rotina, no que você já faz. Tente fazer dela parte da sua rotina. Tente naturalizar ela. Daqui a um tempo, você vai ver que, cara, você não vai mais imaginar a sua vida sem a comunicação alternativa. O seu filho mesmo já não vai conseguir mais sair de casa sem lembrar você de pegar o comunicador. Tem vários pacientes que fazem isso, né? Antes de sair, eles mesmos já pegam o comunicador e a família já não consegue mais sair sem o comunicador, porque já vem os dois como uma coisa só, o filho e o comunicador, como parte do corpo do filho, né? E a terceira dica é: foque nas palavras essenciais. Se você tiver que modelar, né, modele as palavras essenciais, né? No caso, você tem que modelar, né? Mas se você tiver que escolher o que modelar, escolha as palavras essenciais, né? Elas vão te favorecer e vão possibilitar mais chances de uso em diversos contextos. Se você modelar, por exemplo, substantivos, né, palavras desse vocabulário acessório, objetos, cores, animais, você vai ter um uso mais restrito. Agora, se você modelar verbos, né, verbos de ação, advérbios, pronomes, você com certeza vai ter uma taxa de uso, né, possivelmente maior. Combinado? E por último, né, mas não menos importante, selecione palavras-alvo, né? Então, o que seria isso? O ideal é que você tenha aí um planejamento terapêutico com um terapeuta que está te acompanhando. Então, o seu terapeuta, né, o profissional responsável pela implementação da comunicação alternativa, diga para você: olha, a gente quer trabalhar essas funções comunicativas. Eu quero que ele, nesse semestre, eu tenho como objetivo para esse paciente, para o seu filho, o alcance da função de solicitação, de comentários, de uso de sim e não. E aí ele vai dizer pra você quais são as habilidades que ele tem como alvo em alcançar, as habilidades comunicativas, né? As funções comunicativas. A partir disso, você vai conseguir, você como terapeuta, se possível, selecionar palavras-alvo. Então vamos pensar aqui: se eu quero que meu filho aprenda a solicitar por meio da comunicação alternativa, qual palavra-alvo eu poderia escolher para modelar com mais intensidade que ajude ele a desenvolver essa função? Qual palavra geralmente a gente usa para pedir? Alguém consegue me dizer aí nos comentários? Que palavra que geralmente a gente usa para solicitar? Deixa eu ver se alguém vai me dizer aí. A gente usa diversas palavras para solicitar, mas tem algumas que são coringas. Que palavras que a gente usa para solicitar? A gente tem que ter o quero. A Sabrina, que já é minha estagiária quase, ela é a minha T favorita, ela já sabe de cor. Mas eu quero mais. Então, se o meu objetivo é desenvolver a função de solicitação,
e eu tenho, sei lá, 15 minutos do meu dia para modelar, vamos dizer que 10 minutos do meu dia eu vou focar nas palavras que desenvolvem a função de solicitação, certo? Então eu vou focar as minhas energias para ajudar o meu filho, o meu usuário a alcançar essa função comunicativa. Concorda comigo que se você repetir a modelagem focando em palavras-alvo, você vai ter um resultado de alcance dessas funções comunicativas muito mais rápido do que se você modelar arbitrariamente, quase que não sai a palavra, arbitrariamente, palavras aleatórias, né, todos os dias. Então, quando a gente analisa as nossas energias para palavras-alvo, a gente consegue um alcance mais rápido dessa modelagem das funções comunicativas. Então, para solicitação, a gente tem o mais, o quero, dar. Para recusa, se eu quero que o meu filho recuse, aprenda a recusar, né? Eu vou ter lá o não, o acabou, o pare, né? O pare também entra ali numa solicitação de cessação, mas também dá para usar como recusa. Então, assim, esse é o raciocínio que a gente precisa ter ao escolher palavras-alvo. E aí, essa palavra-alvo você pode fazer dentro de um planejamento, que já entra aí na nossa última dica, tá? Que é, use um planner semanal, mensal, de comunicação alternativa. Então, como que funciona esse planner, né? Pensa comigo nessa questão das palavras-alvo. Se eu tenho palavras-alvo e eu tenho várias funções comunicativas para alcançar, eu meio que vou usar. Essa semana eu vou focar na palavra mais. Semana que vem eu vou focar na palavra quero. Na outra semana eu vou focar na palavra não, no acabou. Então você vai dar ênfase, né? Você vai canalizar a sua energia na modelagem ali para cada semana em um tipo de palavra, justamente para trazer essa organização, esse planejamento de uso e ajudar o seu filho, seu usuário a alcançar de forma mais assertiva as funções comunicativas que ele precisa. Entendeu? Então, você vai selecionar as palavras-alvo conforme as habilidades comunicativas que você deseja alcançar e vai colocar ela dentro de um planejamento. Então, essa semana eu vou fazer um planejamento do mês de janeiro. Na semana 1 eu vou modelar o mais, na semana 2 eu vou modelar o quero, na semana 3 eu vou modelar o acabou, e na semana 4 eu vou modelar o, não sei, sair, né? Enfim, você vai escolher aí as palavras que têm mais sentido e lógica com o planejamento terapêutico de comunicação, de habilidades comunicativas do seu filho e do seu usuário. Então, são essas 5 dicas que eu queria dar hoje. Olha, eu falei que era 4, mas são 5, gente. Já criei mais dica aqui, entendeu? Vamos recapitular, então? Vocês estão entendendo aí, gente? Vai comentando aí pra eu saber se tá claro. Se tem alguma dúvida. Então, ó, primeira dica, fazer uma imersão em símbolos. Segunda dica, escolher momentos estratégicos para modelar. Terceira dica, usar palavras-alvo, né? Não, focar nas palavras essenciais, desculpa. Quarta dica, selecionar palavras-alvo. E quinta dica, fazer um planejamento de uso. E, gente, isso tudo e muito mais que eu tô falando aqui, né? Esses assuntos, eles dão pano pra manga, né? A gente poderia falar muito sobre isso. Eu vou abordar muito mais na minha Masterclass, né? Então, acho que eu vou até... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui... Não, acho que eu não consigo colocar aqui o link. Eu esqueci de colocar. Não sei se o Natan ou o Fio estão por aí. Vocês poderiam colocar aí pra mim o link da descrição da Masterclass, mas tá na minha bio, gente. A Masterclass vai ser no dia 25 de janeiro. É uma aula 100% online e gratuita, tá? Vai ser totalmente gratuita pra gente começar a falar de a vida na maternidade. Então, vem pra Masterclass, porque a minha agenda tá um pouco lotada agora, mas em breve ela vai melhorar, gente, eu tenho fé, tá? Estamos aí nesse objetivo de treinar pessoas, de crescer o time e de liberar um pouquinho mais de horário também para atendimento, pelo menos online, consultoria, né? Porque físico realmente eu não tenho mais como atender, eu tô sem braço, sem perna, sem nada para atender mais no presencial. Mas eu tenho muitos projetos para esse ano de crescer o meu time e também de aumentar os meus horários de consultoria, tá? Então, a ideia na Masterclass a gente falar sobre comunicação alternativa e dar muitas dicas, falar sobre os primeiros passos, como você que é pai e mãe, tá chegando agora, ou profissional que nunca ouviu falar de comunicação alternativa, como você faz para iniciar nesse universo, para mergulhar fundo aí nesse universo da CAA. Então lá eu vou te dar pelo menos os primeiros passos que você precisa para iniciar nesse processo. Então aproveita porque é 100% online e gratuita, gente. Eu não sei quando que eu vou fazer isso de novo, né? Dá um bom trabalho aí organizar tudo isso. Então aproveitem porque essa aula vai ser exclusiva e vagas limitadas também. Então corre lá e se inscreve no link da minha bio, porque
se aqui nas lives já tá rolando muito conteúdo, lá vai ter, ó, muito mais, entendeu? Então divulga lá pra mãe que precisa disso, né? Acho que a vida na maternidade, eu não sei o seu nome, pode falar aí pra mim, que a gente já fica amiga aqui agora. Aí você já manda pras mães que precisam, porque a CAA, ela é essencial e ela muda vidas, gente. Ela muda vidas. E quando a gente consegue essa parceria da família, a família é a principal engrenagem desse processo. Se a família não entrar, se a família não tá confortável, se a família não tá entendendo esse processo, dificilmente a gente vai ter sucesso na implementação, tá? Por isso que uma das etapas que a gente faz no treinamento de parceiros é justamente ter certeza de que a família tá entendendo todo esse processo. E aí eu pergunto pra família, o que você entendeu disso? O que você entendeu que é comunicação alternativa? O que você entendeu que é modelagem? Como você acha que isso vai se aplicar no seu dia a dia? Você acha que esse planejamento aqui tá adequado? E eu falo pra família, olha, não se preocupa, se você conseguir modelar 10 minutos por dia, já vai ser incrível, vai ser muito melhor do que se você modelar uma vez por semana. Então, pequenos passos com constância, eles garantem grandes resultados. Mais resultados do que grandes passos, né? Fora de uma assertividade, fora de uma constância, fora de uma sistematicidade, né? Então, isso é muito importante, tá bom, gente? Vocês têm alguma pergunta? Tem uma galera que entrou agora por último. A gente tá falando de como inserir a comunicação alternativa na rotina familiar de pessoas que usam comunicação alternativa, né? De famílias que utilizam a comunicação alternativa com seus filhos. A gente tá batendo esse papo aqui e eu dei 5 dicas de como a família pode fazer isso, né? Imersão em símbolos, momentos estratégicos, selecionar palavras-alvo, focar nas palavras essenciais, fazer planner de uso, né? E entender principalmente, gente, que é isso, né? É importante a constância, não importa o tempo. Se você conseguir modelar 10, 15, 20 minutos por dia, já vai ser incrível, vai ser muito melhor do que se você ignorar o sistema por uma semana e, enfim, só voltar quando você tiver um tempo pra parar, pra fazer isso. Então a ideia é isso te acompanhar na sua rotina, não isso ser um evento à parte na sua rotina, certo? Então, mais uma vez, gente, eu queria agradecer a participação de vocês, foi incrível. E convidar pro dia 25, não... tem uma aqui que já tá sabendo do próximo... Gente, spoiler, trazendo spoiler aqui, ó, Amanda. Isso aí. Vamos juntos nesse processo que eu tenho certeza que vai agregar muito valor na vida de vocês, tá bom? E é isso, gente. Opa, desliguei a luz aqui, ó. Essa luz tá me sabotando, gente. E é isso, um beijo pra vocês. Foi maravilhoso aqui esse tempo de live. Eu acho que eu não... Teve uma caixinha, deixa eu só olhar antes de terminar aqui, gente, as perguntas da caixinha, porque teve pergunta lá. Vou só responder aqui pro pessoal que perguntou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pro pessoal que perguntou, teve uma pergunta lá sobre deficiência cognitiva, visual. Deixa eu ver aqui. E aí, como a gente faz isso dentro desse contexto? Então, a gente vai fazer esse mesmo processo, só que de forma adaptada, com material adaptado. Então, se você tem um filho ou paciente que tem deficiência intelectual, que tem deficiência visual, isso tudo vai ser feito da mesma forma, com sistematicidade e com planejamento, e com estratégia, né? Só que com material adaptado, individualizado para essa pessoa, né? E como eu mostrei aqui. Então, aqui eu tenho, por exemplo, esse material aqui, ele tá em alto contraste para o meu paciente que tem deficiência visual, né? Esse material aqui, ó, já é um material que não é adaptado para pessoas que têm deficiência visual. Então, você vai cumprir essas etapas, vai usar essas dicas aí que eu te dei, mas sempre pensando em adaptar o material para o seu usuário. E aí, como que eu adapto esse material para o meu usuário? Fazendo uma boa avaliação, né? E isso aí já é cena para os próximos capítulos, tá? Então, a Aline tá falando do curso, né? Em breve, gente. Em breve vocês saberão do curso, tá bom? Deixa eu só ver aqui as perguntas. Então tenho medo de da resistência à mudança de rotina, né? Você quer... Lia, esse material. Então, Lia, esse material eu fiz para um paciente, tá? Ele é personalizado, eu fiz a partir de uma avaliação que eu realizei com ele. Então, esse material, ele não é disponível, ele não é disponibilizado, assim, para gratuito ou, enfim, nem muito menos para venda, né? Ele é feito a partir de uma necessidade, uma demanda específica. O ideal é que você procure um profissional
né, capacitado aí perto de você, ou busque online, né? Eu dou consultoria online, tem outros profissionais que também dão, para te ajudar nesse processo aí de personalização, de construção desse material, tá bom? Tem algumas pessoas, né? Algumas instituições, como a Playcore Kids e, enfim, a doutora Ana, que são profissionais muito, muito bem capacitados nessa área de deficiência visual, que podem ajudar bastante aí, se essa for a sua necessidade, tá bom? Depois você pode me procurar no privado, que eu te dou essas dicas aí, tá bom? Então, medo de resistência à mudança de rotina, não saber por onde começar. Então, ó, não saber por onde começar, já dei o passo a passo aqui. Primeiro a gente precisa, para ter o material, a gente precisa de uma boa avaliação. Uma vez que a gente tem essa avaliação, a gente precisa, né, ser treinado, entender o que é comunicação alternativa, como fazer ela, como modelar e usar essas dicas que eu dei aqui, essas 5 dicas que eu dei para implementar no seu dia a dia, tá bom? Aí a Jéssica, né, falou, posso colocar as imagens da comunicação alternativa em determinados pontos da casa para ajudar? Estou fazendo isso por conta própria. Por exemplo, eu quero beber água, coloco todas as imagens. A imagem da água, imagino eu, né? Meu filho é autista, mas só pede usando uma palavra, por exemplo, água. Então, isso que ela falou foi o que eu falei, de tornar o ambiente imersivo. Então, colocar os símbolos pela casa, ajudar nessa adaptação do ambiente, né? Se ele só pede por um símbolo, possivelmente porque ele está nesse início do processo, né? Inicialmente, ele deve estar no nível 5 lá da matriz de comunicação, utilizando um símbolo por vez. E ele vai expandindo conforme a modelagem, né? Então, é ótimo que você faça isso, Jéssica. Faz isso mesmo, faz muito em tudo que você puder, no máximo de símbolos que você puder distribuir pela casa, tá bom? Aí a Lívia falou, Kézia, fala também para crianças, não entendi, Gêmeos você fez, com baixa visão, cognitivo comprometido, e como eu disse, né, é a mesma coisa, mas com material adaptado, né, independente do quadro, do diagnóstico, toda pessoa é capaz de usar comunicação alternativa. Uma vez que essa pessoa foi avaliada e há um material disponibilizado, personalizado, individual para ela, é só a gente seguir essas dicas aí dentro do ambiente familiar, que a implementação vai ter maiores chances de ser bem sucedida, tá bem? Como criar um ambiente motivador para encaixar a CA? Então, a ideia, gente, é pensar nesses momentos do seu dia que já existem, né? Então, você pode sim criar em um momento de brincadeira, no momento que seu filho gosta muito, você pode escolher ali momentos que ele gosta durante o dia, mas a ideia é que você insira isso de forma natural na sua rotina, né? Não faça disso mais uma demanda que você vai ter que dar conta, porque possivelmente você não vai conseguir, né, criar dentro da sua rotina um evento à parte. Então, a ideia é conectar o uso da comunicação alternativa com eventos que já são rotineiros, tá bom? E aí, óbvio, né? Se puder ser motivador para criança, melhor ainda. Então, se o seu filho gosta de comer, pode ser o momento da comida. Se ele gosta de, por exemplo, assistir desenho à noite, e se houver um momento do dia que você faça isso, você pode associar esse momento de modelagem em relação ao desenho. Gosta de brincar, sei lá, de bolinha de sabão. E tem um momento do dia que a gente faz isso. Então, associar sempre a esses momentos que são prazerosos, né? Porque a gente gosta muito, né? Quando a gente está motivado, a chance da gente se comunicar com o outro que está proporcionando essa motivação é muito maior, né? A gente aprende com quem a gente gosta, com quem faz a gente feliz, né? E quem estressa, né? Quem traz traumas aí pra gente, muitas vezes a gente tem um movimento de fuga, né? Então a ideia não é trazer esse movimento de fuga, e sim de conexão, tá bom? A Alice falou que sim é visual, então depois você me manda um direct, tá? Que eu vou te mandar o contato dessas pessoas que eu te falei aqui na live, tá bem? Gente, eu acho que por hoje é só. Das perguntinhas da caixinha eu respondi todas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me mandar no direct ou aqui, que ainda dá tempo. Mas se não, foi um prazer enorme estar com vocês. Semana que vem tem mais, hein? Manda aí, ó, o tema que você quer. Vou fazer uma votação lá nos stories depois pra gente escolher o tema da semana que vem. Já vão, ó, pensando aí nos desafios que vocês enfrentam na CA e como a gente pode abordar isso numa live na próxima semana. Tá bem? Um beijo e até a próxima.